depois o Brasil passa a desenvolver esse trabalho e vai demorar muito. Até os holandeses, repito, né, não a Holanda atual, eram os Países Baixos ali que pegava a Flandre, que tem um pouco de Bélgica também. Entendi. E os holandeses vão, depois da guerra, eles vão aprender e vão levar para outro lado. Mas mesmo assim, o açúcar é o nosso principal produto, o império inteiro, entendeu? Nossa. A gente fala do café, porque o café cresce muito. Mas para sobrepujar o açúcar, demora muito. Eu não sei nem se sobrepujou, porque minha área não é história econômica, mas o açúcar se mantém como item principal. Entendi. Então o açúcar é valiosíssimo. E hoje ficam falando tão mal do açúcar, né? Eu como muito menos açúcar do que comia antes. Eu não sei se é verdade, né? Tudo isso. Eu acho que não é minha área, né? Eu confio no meu médico. Mas, às vezes, a gente fica pensando, será que tem questões econômicas no meio? Não sei, francamente. Mas eu obedeço meu médico e confesso, emagreci e fiquei com níveis melhores de saúde. Só que o açúcar... o açúcar foi importante pro Brasil. O Brasil, assim, vários doces, a parte da nossa culinária, a aguardente de cana. Né? Você vai a Pernambuco, foi a região onde isso se desenvolveu mais. O que tem de variedade de doce é impressionante. Eu fico até com a guanaboia, tá vendo? Eu sou igual a formiga, eu adoro isso. Mas Você fala então que em São Vicente... Em São Vicente tinha um engenho. Tinha um engenho. Só que ele tinha um solo menos propício ao crescimento da cana-de-açúcar e ao mesmo tempo era mais distante da Europa. Mas os índios já entendiam a cana, Não. cultivavam? Não. Era uma coisa que os portugueses descobriram. Isso os portugueses trouxeram para cá, mas existe uma hipótese, e trago aqui como hipótese, não vou encher meu saco vocês, hein? Trago aqui como hipótese de que por que um rico iria para um lugar tão longe? Ou espírito, porque você tinha que ter algum recurso para fundar. Será que eu vou derrubar isso de novo? Vamos tirar de perto. Tinha que fundar um engenho, uma operação econômica para você se sustentar aqui. Então vinha alguém com dinheiro, mas ao mesmo tempo com esse espírito de não vou viver nas benesses da sociedade desenvolvida. Então, em geral, percebe-se que tinham perseguidos, né? Que podem ser judeus, em sua maioria. Que eles percebiam que a vida era difícil na Europa e os portugueses, para não perseguir... A Espanha estava perseguindo muito, por exemplo, né? Castela, tudo. E os portugueses tinham também uma má relação, mas não queria perseguir. Então fazia assim, vai lá, leva a tua grana, funda esses engenhos e desenvolve economicamente aquele território. Então é provável que isso faz sentido, né? E aí você tem o desenvolvimento do açúcar e em torno do açúcar uma sociedade. Você perguntou dos índios. Você encontra ossadas de indígenas no entorno dos engenhos lá em São Vicente, por exemplo, engenhos dos Erasmos, que ficava no litoral paulista. Hoje faz parte de Santos, no município de Santos. E só que eles já eram escravizados. Então você vê um início de escravização do indígena já nessa época. Então você tem ao mesmo tempo os que moravam na vila, aqueles que se adaptavam, aqueles com os quais se fez uma paz e os escravizados. Como é que se explica isso? Pela lógica tupi. Os tupi, eles guerreavam contra adversários e, em geral, faziam churrasco do adversário. Eles eram antropófagos? Eram. Canibais? E o português traz isso é a contextualização, né? O português traz um mal menor, que era, o vencido em guerra, o adversário, não, a gente faz com que ele trabalhe. Entendi. Né? Então, ele se torna escravizado em vez de se tornar morto e churrascado, né? E se tornar parte de um banquete. Então, você tem ossadas indígenas e, ao mesmo tempo, você vai vendo depois que esses engenhos não vão prosperar em São Paulo. Então, vai prosperar mais lá no Nordeste. Os paulistas ficam pobres. Né? Repito, na época, eles eram chamados de vicentinos. Depois, eles vão ser chamados de paulistas. Muito poucas vezes bandeirantes. Bandeirantes é uma coisa mais de historiador, mas aparece às vezes as bandeiras. Bandeiras vêm até do espanhol, sem i, né? Bandeiras. Tinha as duas coisas. Eram empreendimentos justamente derivados da reconquista das cruzadas. Era um empreendimento de tomada de território e de expansão da fé. E isso veio pra cá. Isso tem um livro... Mas os caras vão indo pro interior ou ficou mais no litoral nessa era? Não, o objetivo era tomar território e ir pro interior. Quem prova isso foi décadas atrás, na USP mesmo. Não, ele fez o doutorado em Madrid, aí vem como professor da USP. Ricardo Román Blanco, ele tem uma tese disso. Não é a única tese, tem um monte de trabalho sobre os bandeirantes. Mas esse é um que tem que ser considerado. Rafael, tu acha que dá pra fazer um paralelo, tipo... Os bandeirantes nossos é alguma coisa parecida com a corrida pelo ouro nos Estados Unidos, pro oeste, alguma coisa assim? Isso, eles são um pouco isso, mas dada a diferença de época, porque a corrida pro oeste foi depois, né? A gente está falando dos séculos XVI, XVII principalmente. A motivação era a mesma? Eles começam mais no XIX. Então a motivação é a mesma, então tem relação. Mas ao mesmo tempo eles parecem com os vikings. Por quê? Em que sentido? Ainda que não seja pelo mar...
eles eram relativamente escassos em riquezas, não tinham muita riqueza, mas eram muito corajosos, bravos e cruéis às vezes. Então, eu não sei porque a gente vê vikings destruindo igreja e acha muito legal na série. Agora vai ver os bandeirantes, nossa, como eles eram cruéis e malvados, e a gente não tem sangue frio pra assistir. Então, assim, eles têm esse lado da penúria. Gente, a bem da verdade, os paulistas nem português direito falavam depois desse tempo. Começa a expedição, Martim Afonso funda as vilas, funda a Vila de São Vicente, Vila de Santos, a Vila de São Paulo de Piratininga, e isso desenvolve um pouco e depois decai. Entra numa penúria tremenda e eles vão se sustentando depois por iniciativa privada. Aí quem prova isso é o historiador Jorge Caldeira, que passa a existir um mercado interno, desenvolvimento de um banco, né, essa coisa interna, mas ao mesmo tempo esse espírito de aventura, de invadir. E o espírito de aventura vinha dos dois lados, tanto desses empreendedores, que ele escreveu a História do Brasil com empreendedores, porque ele diz que, em geral, a História do Brasil tira os empreendedores da jogada. Então, os empreendedores, mas ao mesmo tempo você tinha esses que eram espécies como hoje os traficantes, assim, faziam coisas ilegais e entre as quais era explorar a guerra indígena, porque eles iam em 20, 30 portugueses e 500 índios para avançar pelo interior. Então, eles tinham a harmonia com alguns grupos indígenas e avançavam pelo interior, ou explorando essa guerra, ou já no contexto dessas guerras. E aí eles escravizavam e iam vender ou em São Paulo mesmo, para esse mercado interno, ou principalmente, isso é mais tradicional na historiografia, no Nordeste e depois com a descoberta do ouro em Minas.